Shalom! Sejam super bem-vindos ao canal de Samuel Andrade, Aleph Samer, que em hebraico significa aquele que tem autoridade pela palavra de Deus para auxiliar, proteger quem está caindo ou caindo. Pois bem, quero pedir a vocês para que curtem, comentem, compartilhem, porque quando vocês fazem isso, o sistema de inteligência da plataforma do YouTube verá que o vídeo é relevante e vai compartilhar para outras pessoas. Quero falar um versículo, uma interpretação que muito nós utilizamos e por falta do hebraico, da cultura judaica que eu vou utilizar aqui, temos dificuldade na interpretação. Lá no livro de Provérbios de Salomão, capítulos número 9, verso de número 10, ele diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A palavra hebraica para provérbios, na verdade, é kohelet, que significa alguém que alcançou muita sabedoria. E se alcança sabedoria, claro, pela experiência de vida e pelo conhecimento daquilo que ler, tá ok? E o contexto do livro de Salomão fala sobre o seu início de vida, do seu reinado, o seu pai lhe ensina, dá conselhos, depois fala sobre suas próprias experiências no meio da sua vida e no fim fala sobre todo esse compêndio. E de fato, o temor ao Senhor, e de fato ele fala que a verdadeira sabedoria, o verdadeiro sábio, é aquele que foge, ou quando nós fugimos diante de um pecado. Porque veja bem, por exemplo, estou precisando de R$200 dentro de casa. E apareceu uma oportunidade para que eu possa pegar esses R$200 sabendo que esse dinheiro é de alguém. A pessoa deixou cair, a pessoa deu mole. Então eu preciso muito, mas eu tenho que crer que Deus é aquele que provê sobre a minha vida o que eu estou precisando ou necessitando. Então não vou fazer aquilo ali porque eu temo ao Senhor. E porque eu temo ao Senhor, eu ganharei sabedoria, que é a capacidade do saber e de discernir também. E eu passo agora a ter tanto a sabedoria e passo agora a ter autoridade sobre as coisas. Eu vou explicar aqui. Por quê? Veja bem. Na cultura oriental, ou da cultura do anfitrião, na cultura oriental, judaica, enfim, quando um anfitrião, ou um rei, ou geralmente um anfitrião, ele vai fazer uma festa, ou um banquete, ou uma ceia, que é uma refeição, tá ok? Ele explica o seguinte sobre esse versículo, que a sabedoria, como um anfitrião, ela envia os convites por intermédio dos serviçais, certo? E envia os convites como mensageiros, entendeu? Por intermédio de serviçais. Então, ali os serviçais também são como os mensageiros, os convites também são as mensagens. Mas ele explica, olha o que ele diz, gente, que a sabedoria é como anfitrião. Ele envia os convites por intermédio de serviçais, ou seja, dos servos da época, e os convites são as mensagens. Então você vê que o anfitrião, o dono da festa, ele não dá-se acesso totalmente aos convidados. E o que esse provérbios quer dizer? Aí os rabinos vão traduzir esse versículo que a sabedoria ela passa por mestres da Torá, por mestres da época e pelos profetas. O que Salomão quer nos ensinar? Primeiramente, o verdadeiro sábio diante de Deus é aquele que, não é aquele que não peca, porque João vai falar que aquele que diz que não peca já mentiu porque pecou. Mas aquele que não vive na prática do pecado, domina e terceiro, ele é apacentado, ele é treinado, ele é guiado, ele é discipulado por pessoas que o Senhor confiou a autoridade na face dessa terra para passarmos debaixo desse apacentamento, desse treinamento. Então logo eu aprendo com isso que uma verdadeira pessoa sábia são esses quesitos. É quando ela foge, domina o pecado e passa a dar ouvidos, ela é apacentada, ela é guiada, ela é nutrida para depois chegar de fato aonde o Senhor quer que essa pessoa alcance. Então a sabedoria ela não é logo em si acessível. Por quê? Porque nos banquetes da época, quando o anfitrião ou o rei chamava os convidados, gente, pasmem vocês podem ver textos bíblicos, históricos, as pessoas, quem elas eram, elas se soltavam. Elas chegavam logo na festa, alguns com comportamento de uma aparência de bom caráter, mas quando começava a se embriagar
Ou tem outros que nem precisavam de bebida e se soltavam mesmo. A gente sabe quem é mau caráter faz mesmo. Então outros que começavam a se parecer, vamos dizer assim, a grosso modo, a nossa linguagem santo, eles começavam a beber, ou diante de oportunidades começavam a se soltar. Entendeu? É tipo assim, alguém muito representado da época, da elite, falava assim, ó, faz aquilo ali que eu vou te dar acesso a tal terra. Então as pessoas começavam a fazer coisas horrendas. Então, o que o Salomão quer dizer para nós? Ele quer dizer o seguinte, que no meio de uma festa, no meio de um convite, no meio de uma ceia, no meio de uma reunião de comidas e bebidas e de músicas, as pessoas elas se soltam. Você vê que na festa tem fofoca, na festa as pessoas falam da vida das pessoas, às vezes tem briga, às vezes as pessoas soltam que não se dou com fulano, se dou com Bertano. Então, logo em si, a sabedoria, ou seja, o anfitrião, Salomão entendeu isso, que no meio das festas, quando o anfitrião chamava, ou seja, as pessoas se soltavam. E a sabedoria, gente, ela não é acessível. A quem a sabedoria se inclina, a quem a sabedoria obedece, quem de fato foge da prática do pecado domina, e também quem ouve os líderes que o Senhor confiou na terra. E eu falo de pessoas que têm capacidade, de pessoas que foram levantadas por Deus, de ungidos e não intrometidos. Então logo você vê que um verdadeiro sábio, como eu falei, aquele que foge, que foge da prática do mal, e também que houve a liderança que o Senhor confiou aqui na face dessa terra para poder ouvirmos. Então, existiam profetas, existiam sacerdotes, existiam mestres da Torá na época, certo? Então, repito, a sabedoria em si, ela não é acessível diretamente. Não. Ela só é acessível depois de um tempo, quando de fato ela vê o nosso caráter, quando ela vê de fato o nosso comportamento. Então a sabedoria também vai nos analisando, gente. Entendeu? O espírito de sabedoria também vai nos... Embora, claro, que uma das manifestações, Isaías 7 ao 11, também é o Espírito de Deus, mas sabedoria, se você vê na Bíblia, também é o poder que Deus dá. Mas a sabedoria, de fato, ela só se inclina, entendeu? Ela só vai de encontro à pessoa quando, de fato, ela vai analisando, ela vai averiguando, ó, comportamento, como fulano trata ciclano, como fulano se depara diante de uma situação. Então, você vê que até mesmo, um exemplo, Daniel capítulo 1, quando eles se fugiram da comida que não era administrada certamente pelo povo do palácio, os cozinheiros, Daniel propôs se não contaminar com a comida do rei, com os manjares do rei. Então, logo no fim, o texto diz que logo depois de 10 dias, os outros ficavam mais semblante caído, e Daniel e seus amigos, o texto diz o quê? Que o Senhor lhes abençoou, ou seja, com sabedoria, com conhecimento, com discernimento. Por quê? Porque eles se comportaram bem diante daquilo que eles ouviram, sabe, dos profetas, dos mestres da época, antes de ser levados cativos para a Babilônia. E fugiram também daquela prática, daquele mal da comida, porque a lei, a Torá dizia sobre comidas não administradas, Levítico 7, sobre a questão da comida em sangue. Então receberam autoridade, por quê? Por esse esquisito que eu acabei de explicar. Então espero que vocês entendam muito bem para aplicar a mensagem de vocês. Deus te abençoe. Shalom, Lehitraot, quebrar que significa paz. Até mais ver.